Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso Simplifique. 10 práticas para pôr a nossa vida em ordem. Como eu disse anteriormente, a nossa vida não vai ser a mesma pós-Covid-19. Então, nós precisamos nos preparar para que tudo isso que vier daqui para frente, os desdobramentos que ainda iremos descobrir, não afetem a nossa vida mais do que o habitual. Nós não podemos sucumbir, como seres humanos, a esse problema. Pelo contrário, nós precisamos ressignificar com a nova estrutura de vida, com a nova estrutura de pensamento, com a nova estrutura de crença e novos hábitos para vencer tudo que vem pela frente. Por onde nós vamos começar? Tudo começa de dentro para fora. A necessidade que nós temos hoje é de repaginar o nosso mundo interior, a nossa vida, os nossos conceitos, os nossos valores, para viver esse novo tempo. Conceitos, pensamentos, crenças, hábitos, culturas, possíveis vícios precisam ser postos em xeque para que uma nova estrutura totalmente reformulada possa ser construída. Essa é a nossa proposta para o Simplifique. Espero que você seja, de certa forma, sacudido positivamente com esses conteúdos e esses temas. Você já parou para pensar que muito provavelmente você já proferiu ou já ouviu alguém proferir expressões como exausto, cansado, sufocado, ansioso, isolado, sozinho, insatisfeito, insuportável e tantas outras expressões semelhantes? Com certeza a gente vai perceber que quem chega ao nível de expressar isso, essa pessoa está doida para existir um botão mágico em que ela aperte e as coisas se resolvam de uma forma mágica e surreal. Você já viu um desses? Com certeza não, e eu também te digo, eu também nunca vi um botão desses, porque na verdade ele não existe. Anote uma verdade. Amenizar as nossas pressões é uma responsabilidade minha e sua, e nada e ninguém podem fazer alguma coisa por nós mesmos. Por onde nós vamos começar? Isso não é feito de forma automática, sem o nosso esforço, sem a nossa participação e principalmente sem o nosso consenso, sem a nossa permissão de visitar o nosso interior, visitar os nossos lugares, às vezes sombrios, às vezes não tão visitados, para repaginar tudo isso que nós precisamos. Sabe por quê? Quando nós não mudamos a nossa maneira de viver, o mundo agitado, perigoso, violento, complicado, passa a ser normal. Nós somos muito adaptativos. Então, se nós não pontuarmos o nosso modelo de vida, a nossa necessidade de existência, o externo toma conta de nós e nós vamos achando que esse mundo, complicado do jeito que ele é o normal para se viver. Nós vamos nos emaranhando nessa frenética, nessa urgência, nessa demanda, nesse ativismo, nessa pressão, nessa panela de pressão que é o mundo, e o tempo passa e nós vamos deixando esse tempo passar e muitas vezes esse tempo se vai de forma imperceptível. Nós não percebemos o tempo passar. Um alerta importante para a gente começar a refletir nessa nossa jornada é que nós, nesse contexto, deixando, como diz a música, deixando a vida me levar, nós passamos a não diferenciar mais aquilo que é importante daquilo que é essencial. O que é essencial, o que é importante, não tem mais nenhum grau de lugar na nossa vida. Os dois estão emaranhados e a gente não sabe mais diferenciar um do outro. E sabe qual que é o mais grave? A coisa vai, se agravando cada vez mais. Nós vamos sacrificando tudo e todos ao nosso redor. Já percebeu que muitas pessoas passam por essa situação? O que vai nos parar é a última coisa que nós queríamos ou que imaginávamos acontecer ao nosso redor ou com a gente. Vai precisar de uma coisa muito trágica para que a gente pare a nossa frenética, louca e viciada para a gente cuidar da nossa vida. E às vezes, cuidar da vida nesse momento já não é mais suficiente. Não é nenhuma ameaça, é apenas uma constatação daquilo que a gente vê sempre acontecendo comigo, com você ou com alguma pessoa que das nossas relações. Então, o nosso convite é arregar-se as mangas.
nós vamos trabalhar. Sabe por quê? Porque uma vida simplificada exige muito mais do que organizar armário, gaveta, mesa, a sua mochila, o seu carro, a sua mesa de escritório. Simplificar a vida requer que você coloque a sua alma em ordem. Então, toda mudança externa começa no interno. Tanto as mudanças positivas quanto as negativas. Então, meu convite é arregace as mangas, porque nós vamos mexer em lugares que visualmente, às vezes, nós não estamos acessando. E aí eu tenho uma máxima pra gente que é: não existem atalhos. Ou você para a fim de continuar, ou essa correria, essa rotina param você para te prostrar. Olha que forte isso. Ou você, de forma consciente, para a fim de repaginar para continuar a vida, ou essa correria vai parar você a fim de te prostrar. Isso exige um trabalho justo e honesto da minha e da sua parte. Encararmos quem nós somos, encarar quem você é, onde você está e onde deveríamos estar, é um trabalho realmente de muita honestidade e de muito esforço. A notícia boa, sabe qual é? É que é super possível, super acessível simplificar. Quando nós falamos simplificar a vida, muita culpa, muito remorso, muito desejo de se esquivar aparecem porque os nossos conceitos sobre simplificar a vida estão totalmente equivocados. O que nós vamos fazer aqui nada mais é do que simplificar os conceitos, mudar os conceitos, a forma de entender várias áreas da nossa vida. Então, antes de pegar uma planilha, antes de pegar um calendário, antes de pegar um aplicativo sobre como organizar a sua rotina, eu quero que você pense, gaste um tempo em reflexão, pensamento e reconstrução de conceitos a respeito dos vários pontos da vida. Essa é a nossa proposta. Por onde, então, definitivamente começar? Você já ouviu a expressão a síndrome do balde cheio? Eu vou contar uma história para ilustrar essa síndrome. O texto histórico sobre Jesus diz que ele tinha 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. E um dia, e eles eram muito amigos, né? Jesus sempre passava pela casa deles, então a casa desses 3 amigos era um point de amizade, refrigério, descanso, enfim, era uma casa de amigos. Assim como eu e você, aquela casa de final de semana que nós sempre vamos ou recebemos os amigos. E um dia Jesus chega na casa então de Lázaro e está lá sentado e acontece um fenômeno interessante nesse encontro. Jesus era amigo, todo mundo ali numa certa liberdade. E acontece que Marta vai cuidar dos serviços, né? O autor diz assim, ela estava preocupada com muitos serviços. E Maria, sua irmã, fica ali então fazendo sala para Jesus e para os demais que estavam com ele. O texto não menciona Lázaro, menciona as duas. E aí o texto vai descrevendo e acontece uma coisa curiosíssima nesse contexto. Marta aparece subitamente, volta-se para Jesus e fala assim, Jesus, ei, você não se importa, não? Você não está incomodado com essa situação? E eu fico imaginando assim, todo mundo olhando para Marta e ela termina a frase, essa minha irmã, você não se importa dela não me ajudar? Você não vê que eu estou sozinha trabalhando? Você não vê que eu estou atarefada e essa folgada sentada aí fazendo sala para vocês? Vocês já são de casa, vocês já são íntimos aqui. Por que essa folgada tem que ficar fazendo sala para vocês? Você notou a irritação, a impaciência, o estopim curto, a falta de foco, o sufocamento e a exaustão de Maria? Percebe que ela foi lavar uma roupa suja, como nós dizemos, né? Ela foi lavar uma roupa suja com uma visita, porque por mais que seja íntima, mas ainda é uma visita. Olha o estágio que essa história mostra a respeito de Maria. Impaciência, estupim curto, talvez, né, voz firme, semblante carregado, impaciência, estresse. Esse momento não aparenta ser apenas um estopim final de uma crise que já vem se arrastando por algum tempo.
será que só esse episódio, será que só esse dia, será que só esse momento que Maria ficou ali fazendo sala foi o suficiente para um ataque de estresse, uma crise de estresse dessa forma? Eu fico pensando, acho que não, eu acho que essa crise já vinha se arrastando por um tempo e naquele momento ali foi o momento de soltar as cachorras, como nós falamos no nosso dia a dia. Parece que aquele momento ali foi o momento de explosão daquilo que já vinha sendo carregado há algum tempo. Você já se sentiu assim? Exausto, sobrecarregado, sufocado, inquieto, ferido, ansioso, isolado, levado ou levada pela demanda, alguma coisa está emperrada, alguma coisa não faz sentido? Sabe uma forma da gente identificar isso de forma assim muito simples? Uma sensação, um sentimento de indignação. Parece que ao nosso redor tudo está contra nós. Nada e ninguém está favorável, disposto, de bom grado, nada está adequado, nada se encaixa, nada está perfeito minimamente para nós nos sentirmos em paz. Parece que há um desprazer enorme dentro da gente. Você já passou por momentos assim? Dizendo isso agora, você consegue identificar na história, na personagem da história, Maria, todos esses ingredientes? Eu acho que a gente, em certo tempo, a gente se sente assim. Agora a história continua. Pasmem, pasmem. Maria vai até Marta, né? Vai até Jesus, a visita, falar sobre Maria, esperando que ele corrigisse a irmã. Que ela fosse advertida. É mesmo, Maria, vai lá ajudar sua irmã. Sabe o que Jesus faz? Nada. Jesus frustra Marta. Jesus não fala nada. Pelo contrário, ele apenas diz assim: Marta, Marta. Eu imagino, eu leio essa história imaginando assim, né, o teor, né, físico, o tom de voz, né, o olhar de Jesus dizendo assim: Marta, Marta, cai na real, Marta. É a sua vida que está em desordem. É você que está estressada. É você que chegou no talo, é você que chegou no máximo da sua energia, é você que chegou no máximo da sua exaustão. O problema aqui não é de hoje, o problema não vem de agora, é você que tem administrado a sua vida de certa forma que o que provoca em você é a exaustão. Quer outra dica sobre a exaustão? Nós sempre vamos explodir no momento errado, com a pessoa errada e pela ocasião errada. Nós nunca vamos explodir, nós nunca vamos chegar no nosso limite e explodir, jogar para fora com as pessoas certas. Nós vamos aproveitar. Isso vai acontecer sempre, talvez, numa mesa com um jantar entre famílias ou entre amigos. Sempre nós vamos explodir com a pessoa errada e na ocasião errada. Essa é a característica de estarmos exaustos. Exaustos. Essa é a síndrome do balde cheio. Eu quero te propor a primeira atividade da nossa jornada, que é você vai pegar o seu papel e desenhar um balde. Olha aqui, igual eu desenhei aqui. Não é um desenho, não é os melhores dos desenhos, tá? Mas olha, desenhe um balde. Eu queria te propor que do lado direito do balde, você vai, do lado esquerdo, você vai usar os dois lados fazendo uma pergunta. Do primeiro lado, você vai dizer assim: como é, recorde aí na sua memória, como é a sua vida diária quando o seu balde está cheio? Ou seja, quando você está tranquilo, quando está tudo bem com você mesmo, tá? Como você se sente, como você acorda, como você tem a sua rotina de trabalho, como você se sente nesse ambiente normal do seu dia a dia. As pressões, as demandas, as agendas, as urgências, né, os serviços que você tem que desempenhar em várias áreas da sua vida.
Aí você gasta um tempinho e escreva. Como é que você se sente nesses ambientes? Como é que você encara os desafios do dia a dia, as metas para bater, enfim, como é que você, as relações, né? Coloca isso num papel. Do outro lado, você vai dizer o seguinte: como você se sente? A mesma pergunta, só que em vez do balde cheio, como é que você se sente? Como é que você vive? Como é que você lida com a vida quando você está com o balde cheio? Ou, desculpa, com o balde vazio, quando a sua energia vai lá embaixo. Quando você está, em vez de tranquilo, né, com o balde cheio, você está cheio de energia, como é que você lida agora com o balde vazio? Quando você está, ou em outras palavras, quando você está exausto. Lembra lá da história de Maria? Como você se sente, como você acorda, como você vai dormir, como você atende as pessoas, como você se relaciona com a sua família, enfim, como que é você nesses dois ambientes? Sabe por que eu estou fazendo isso? Esse exercício com você, eu queria pedir para você desenhar e de fato escrever, porque o nosso primeiro tema é como sair de um estágio de exaustão para um estágio de energizado. Exaustão é quando o nosso balde está lá embaixo, quando a gente não tem mais energia. E como a gente sai desse estágio para um estágio de energizado, com a exaustão amenizada dentro de nós? E aí eu quero soltar para você aqui a primeira pérola. Anota, porque cai na prova. Simplificar a vida não é uma questão de agenda. É manter uma relação de harmonia entre a sua mente e a sua alma. Eu quero repetir para ficar bem gravado para você. Simplificar a vida não é uma questão de agenda. Mudar dia, mudar horário, mudar atividade, colocar daqui para cá, isso faz parte. Mas o primeiro é você trazer a sua mente alinhada com o seu coração. Por que eu estou querendo dizer isso? A sua mente sabe tudo, mas às vezes ela não está consciente ligada ao seu coração. Ela não está consciente o suficiente para perceber o que a sua alma está clamando. Qualquer sintoma você fala, não, isso passa. Qualquer sintoma você fala, não, é assim mesmo. Qualquer sintoma que a sua alma tente alertar você, você fala que é frescura, que isso não vai fazer nada, isso logo passa. Então, simplificar a vida é parar para alinhar aquilo que você sabe, aquilo que você tem para realizar, aquilo que você tem de pensamento, de ideias, de criatividade, de possibilidades, aquilo que te leva a agir, com aquilo que te leva a sentir e a repaginar e a organizar tudo isso. Se a gente entender isso, hoje já tem um grande começo para toda a nossa carreira. Simplificar a vida é administrar, então, uma rotina sem deixar de fazer aquilo que é essencial para você. Por que nós esvaziamos o nosso balde? Porque nós, na rotina, na pressa, na demanda, com a falsa ilusão óbvio, né? Com a ilusão de que nós estamos agindo para nós vamos verificar, na verdade, que tudo que nós estamos fazendo foge de nós. Nós estamos trabalhando dizendo que é para nós, mas o último a desfrutar daquilo somos nós mesmos. Então, simplificar a vida é muito mais do que administrar uma agenda. É colocar nessa agenda atividades que são essenciais para você como ser existencial. Nós trabalhamos, nós temos uma vida social, nós temos uma vida familiar, nós temos uma vida política, nós temos uma vida econômica e nós precisamos administrar esses vários papéis na nossa vida. E é justamente na administração de todos esses papéis públicos que nós esquecemos do nosso ser existencial. O nosso sono não é mais reparador para nós. O nosso sono é só um tempinho para a gente recarregar as energias para trabalhar de novo nessas expressões públicas. Então, por que nós chegamos na exaustão? Porque o que nós fazemos atinge apenas as nossas figuras públicas e não mais atende a nossa figura existencial, o nosso ser existencial. E pensar na energia é pensar naquilo que é essencial para mim e para você. Porque quando nós chegamos no estágio de balde vazio, o nosso mundo não presta mais.
As pessoas não parecem mais ajudar, o universo parece não conspirar mais para aquilo que a gente quer. Lembra lá da história de Maria? Ela estava com a casa, ela estava com a visita, ela estava com a família, era um momento de celebração, um momento de visita, por mais que os amigos fossem íntimos da casa, mas era um momento de celebração, mas a mente dela estava onde? Na indignação dela em relação a tudo que existia, a ponto de explodir ali no meio dos convidados. Nesse contexto, é muito possível nós sermos entregues por nós mesmos a comportamentos compulsivos. Comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, comprar muito, gastar de menos, sermos levados aos vícios. Então, por uma falha de administrar a nossa agenda que alimente a nossa existência, o nosso ser existencial, nós estamos nos entregando a tantas coisas que prejudicam muito mais a nossa vida do que ajudam naquilo que é o nosso propósito e a nossa existência. E aí então nós precisamos, qual que é a ferramenta para hoje para nós? Uma vez que nós temos esse status de exaustão, de balde vazio onde o mundo perde a sua cor. E aí não adianta médico, não adianta dinheiro, não adianta saúde, não adianta nada. Nossa alma está destruída. Nosso senso de pertencimento, nosso senso de existência está destruído. Estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos só. Estamos com dinheiro, mas nos sentimos ainda insuficientes. Estamos com oportunidades, mas nos sentimos ainda pequenos. Estamos diante de tantas novidades, mas ainda há ausência dentro de nós. Isso é um apontamento de que o nosso ser está mal alimentado. E aí nós vamos para aquilo então que é o essencial. Se tudo externamente é importante e precisa sim ser desenrolado, ser desenvolvido, o nosso alimento para tudo isso, o que alimenta a nossa energia para tudo isso, está aqui dentro de nós. Então, quando você pensar em simplificar a vida, não pense em quantas atividades você vai ter que parar. Pense naquelas que você não pode deixar de realizar. E aí eu queria te dar essas 5 bases para energizar a nossa vida, o nosso ser regularmente. Se o foco é cuidar, então, do essencial, nós temos que saber quais são. Recarregar as nossas energias intrínsecas é o único caminho para esse reabastecimento. Então eu queria te dar essas cinco dicas, essas 5 áreas da vida que nós não podemos deixar de executar. Algumas pessoas dizem que a vida simples é a vida do campo, onde você tem pouca coisa para fazer. Alguns outros dizem que a vida simples é aquela rotina com poucas atividades. Eu quero desmistificar isso. Não importa se você dorme quantas horas, se você trabalha quantas horas por dia, quantos empregos você tem. Isso aí é um limite seu. Cada pessoa tem um limite. O que eu digo é, independente da sua rotina, das suas agendas, das suas obrigações, recarregar as suas energias é essencial. E por isso, nessa rotina, você tem que ter inseridos 5 ingredientes. O primeiro dele é espiritualidade. Ah, Mayra, você sabia que já ia chegar no assunto religião. Não. Vamos desmistificar isso? Espiritualidade é totalmente diferente de religião, embora caminhem bem juntos. Michelangelo, lá na hora, quando ele foi fazer a sua obra de arte lá na Capela Sistina, uma das melhores, né, uma das mais grandiosas obras de Michelangelo, ele desenhou algo muito interessante. Ele desenhou o homem esticando a mão e Deus esticando a mão até o homem e os dois se conectando. Espiritualidade é natural da existência humana. Todo ser vivente, todo ser humano busca a espiritualidade. O que é espiritualidade? É aquilo que transcende a nossa natureza. É o mistério. Todos nós somos ligados a um tipo de mistério. O mistério nos fascina e nós chamamos isso de espiritualidade. Então, uns vão exercer a sua espiritualidade contemplando o universo, contemplando a história, contemplando anjos, contemplando várias coisas que transcendem aquilo que nós conseguimos atingir.
Religião é o lugar onde você encontra respaldo para se alimentar dessa espiritualidade. Aí você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, enfim, não importa. O que importa é que no seu exercício você se alimente daquilo que da sua fé, daquilo que é para você a sua espiritualidade. Já viu aquela pessoa que é religiosa não praticante? Isso tem em todas as esferas religiosas. Isso não é exercer a espiritualidade. Exercer a espiritualidade é você acreditar e isso fazer parte do seu dia a dia. Você reservar tempo para se alimentar daquilo e aquilo fazer parte do seu dia a dia. Fazer parte das suas escolhas, fazer parte do seu pensamento, fazer parte da sua sabedoria, fazer parte das suas decisões, fazer parte de toda a sua vida. Não que você precise ficar verbalizando conceitos religiosos ou espirituais, mas você encontrar naquilo minimamente uma sabedoria para melhor viver. Quando eu abro espaço para a espiritualidade, eu encontro o amor. E esse amor oportuniza uma dinâmica de reabastecer a minha vida. Então se alimente na sua espiritualidade. Reserve uma agenda no dia, na semana, para você se alimentar. Uma leitura, uma música, um filme, uma aula, um discurso, uma reunião, enfim, como funciona um culto, como funcionar a sua religião. Mas guarde espaço na sua agenda para exercer a sua espiritualidade, independente da sua religião. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tempo de qualidade em família. O que é família? Hoje nós temos diferentes formações de família. Algumas pessoas, eu sou de Brasília, e estando em Brasília tem um fenômeno interessante que Brasília recebe muitas pessoas de outras cidades. Eles vêm a trabalho, a concurso e acabam fazendo vida aqui, então eles formam família com os amigos de trabalho, com os vizinhos, ou seja, família tem várias formações, diferentes formações. Quem você considera família? Às vezes é um amigo. Às vezes é um parente mais distante que é a sua família de afeto. Família tem os seus desafios, tem as suas diferenças, mas também tem as suas virtudes. E esse tempo de qualidade dedicado exclusivo para a família é essencial para recarregarmos as nossas energias. Essencial. Eu sei que a família tem de tudo, né? As grandes desavenças estão, na verdade, na família. Mas nós não podemos esquecer que também as grandes virtudes e os grandes presentes estão contidos no ambiente familiar. Então, pensar em tempo em família é não esquecer aquelas tradições muito antigas, dos almoços em família, das celebrações de Natal, das celebrações semanais, das celebrações de aniversário, comer à mesa, ter rotinas de lazer juntos, de saída, de encontros. É não esquecer que o encontro afetivo entre as famílias reabastece muito as nossas energias. Então não espere o Natal apenas. Não espere um evento anual. Faça uma rotina. Faça uma rotina de encontros. Lá na casa da minha mãe, nós somos 4 irmãos e nós ainda mantemos até hoje a tradição de almoço em família pelo menos uma vez por semana. Todo aniversário dos integrantes da família, nós marcamos, além do semanal, todos os aniversários nós nos encontramos. Os irmãos sempre se encontram. E isso é importantíssimo para nós. Ah, mas eu estou mais afastado da minha família. Quem você considera a sua família? Tem um escritor que diz assim, que há amigos mais chegados que irmãos. Olha que provérbio interessante. Talvez a sua família de sangue, o seu histórico, não seja de tanta proximidade, mas você tem alguém que exerce o papel, mesmo que você não denote isso, não denomine isso, mas possivelmente existe alguém que tem esse papel afetivo de família para você. Então aproveite esse tempo. Faça da sua agenda tempo exclusivo para qualidade, para proximidade entre a sua família. Família é a história, é o elo, o afeto, é o pertencimento. E tudo isso gera e nutre a nossa energia.
Então, primeiro ponto, você vai trabalhar a sua espiritualidade. Segundo, tempo em família. O terceiro, eu queria trazer um conceito muito interessante, que é o trabalho que satisfaz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você procura um trabalho ou um emprego? Embora as duas coisas caminhem muito juntos, uma dentro da outra, mas é interessante a gente perceber o conceito de um e de outro. Todo trabalho tem emprego, mas nem todo emprego é trabalho. Sabe por quê? Porque o trabalho é aquilo que contempla o ser humano como um todo. O emprego é aquilo que contempla apenas a gratificação salarial para a sobrevivência. Você não pertence àquilo, aquilo não te pertence. Aquilo não te realiza. Você vai lá apenas como um robô. Desenvolve uma ação que tem um contrato e você, por exercer a sua parte, a outra parte te dá o salário e você vai embora e vive. Agora, trabalho é uma contemplação. Você se realiza com aquilo. Você imprime muito mais do que o seu tempo, você imprime a sua vida, você imprime a sua realização, você consegue ver o fruto daquilo. Você consegue ver o fruto, você consegue ver melhorias a partir daquilo que você faz. Essa é a ideia de trabalho. O que fortalece a nossa energia, o que nos reenergiza sempre, é um trabalho que satisfaz, é o que nós chamamos no mundo corporativo de realização pessoal. O seu trabalho te realiza como ser humano, ou você só acorda de manhã lá, robozinho, vai trabalhar e volta, e final de semana você toma uma, e segunda-feira aquela rotina monótona sem essa participação de todo o seu ser. Se o seu emprego, se o seu lugar de trabalho exaure todas as suas forças sem parar, talvez você esteja na ocupação ou no lugar errado. A vida é curta. Se o seu trabalho suga toda a sua semana, semana após semana, você fatalmente está exausto. Reavalie o seu trabalho. O que energiza você é um trabalho que satisfaz. Nós vamos ter lá na frente um capítulo específico sobre vida profissional e nós vamos mais fundo nessa questão. O próximo é recreação e lazer. Das 5, essa é muito importante também. É preciso a gente entender a diferença de lazer e recreação de entretenimento. Recreação vem da palavra recriar, criar novamente, reabastecer novamente. Aquilo que já existia é gasto e você tem uma forma de trazer uma nova leva. Essa é a recreação. Essa é a função do lazer. Cuidado com o entretenimento, porque o entretenimento é a fuga emocional do foco. Entretenimento é o que tira, é a distração do foco. Quando você está no seu momento de recreação, a sua mente, mesmo estando fora do ambiente, ainda está colhendo formas criativas e energias para cumprir aquele trabalho ou aquilo que você está construindo. O entretenimento não, é uma forma de você esquecer, de você dar branco naquilo que você está fazendo. Então, cuidado com o entretenimento e o lazer. Entretenimento é o descarrego desse lixo emocional. Lazer e recreação te alimentam a sua criatividade, oxigenam o seu cérebro, traz humor, traz energia, revigora o seu corpo, faz o seu corpo todo se movimentar, faz o seu estado fisiológico todo trabalhar de forma regular. Essa é a função do lazer e da recreação. Então, encontre pontos que você gosta, que você como pessoa, como ser, tá? Não é como ser social, familiar, político e econômico. É você como ser existencial. Eu contei nas minhas conversas que algo que eu tinha perdido no tempo é assistir futebol. Eu sempre gostei muito de assistir futebol. E eu me percebi que em vários momentos da minha vida eu não tinha mais parado para assistir futebol. E eu aproveitei essa quarentena, que os programas de televisão estão passando muitos jogos de muitos anos atrás, e eu voltei a me deliciar assistindo jogos que naquela época eu assisti e foram importantes para mim.
Foi aí que eu descobri, nossa gente, eu gosto de assistir futebol. Quanto tempo pela rotina, pela vida social, familiar, política, familiar, lembra? Eu vou deixando e agora esse item que me reabastece, que é um item que me traz uma recreação, isso foi deixado para trás. Então eu aproveitei a quarentena para assistir alguns jogos que há muito tempo eu não assistia. Qual é a atividade que você, como pessoa, gostava e deixou de fazer por um tempo? Volte, pense, repense sobre isso e volte a realizá-las, porque elas são fantásticas para reenergizar todo o seu interior. Recrie a vitalidade do seu interior a fim de produzir muita coisa boa ainda, tanto para você quanto para os outros. E em último lugar, não menos importante, nós chegamos nos exercícios físicos. Ah, lá vem exercício físico, não aguento. Geralmente, nós falarmos sobre isso hoje gera muita culpa. Sabe por quê? Porque a gente já pensa logo, academia, corpo, né, sarado, alimentação sempre ok, sem comer besteira, e a gente vai pensando logo, né, nos músculos definidos. Pera. Nada disso. Quando nós estamos falando de exercício físico, nós estamos falando de movimentar o nosso físico. Cuidar do nosso físico de forma integral. E não necessariamente chegar a esses estágios. Se você gostar, se for do seu gosto, ok, sem problemas. Mas é atenção ao nosso estado físico. Uma caminhada, uma pedalada, um esporte leve, um exercício em casa, uma movimentação. Às vezes 1, 2, 3 vezes por semana. Alimentação, sono. Como é que você cuida disso? Saúde. Cuidar do nosso físico está para além da atividade física. Inclui todos os cuidados necessários com o nosso corpo. Então, quantas vezes a gente vai desleixando, não é verdade? Ah, daqui a pouco eu vou, uma consulta, né, um exercício, uma alimentação. Ah, não, daqui a pouco eu vou. Então, cuidar do nosso corpo, cuidar do físico é uma fonte de alimentar a nossa energia. Então, não descuide disso. Quero recapitular com você, então, os nossos 5 pilares para sair desse estágio de exaustão e chegarmos no estágio de energizado. O primeiro ponto, espiritualidade. Segundo, tempo em família. O terceiro, trabalho, função profissional que te satisfaz, que te realiza. Em quarto, você vai cuidar das suas recreações e o seu tempo de lazer. E em quinto, você vai cuidar da sua parte física, do seu corpo, exercício, alimentação, sono, enfim, tudo isso. E aí eu quero terminar essa nossa conversa, essa nossa primeira conversa, com 2 desafios. Papel, caneta na mão, escreva tudo. Primeiro, você vai avaliar. Sempre que você vai, por exemplo, a um médico, o que ele faz? Qual a primeira coisa quando você apresenta lá as suas queixas para ele? Ele vai te avaliar para trazer um diagnóstico a fim de que, pós-diagnóstico, você tenha a possibilidade de mapear uma resposta para aquela necessidade, não é assim? Então você vai avaliar, dando uma nota. Dá uma nota de 0 a 10. Como está a sua atenção, tá? A sua atenção nesses 5 pontos. Como está a sua atenção à espiritualidade, ao tempo em família, ao trabalho que satisfaz, lazer e exercícios físicos? Dê uma nota. Haja com calma e com sinceridade. Isso aí não é para mim, isso aí não é para as pessoas que estão ao seu redor, isso aí é para você mesmo. Então não tem aprovado e reprovado, não tem aceito ou não aceito. Isso aí é só para você pontuar aquilo que você está bom, está bem e naquilo que você pode melhorar. Combinado? Então o primeiro desafio é, coloque esses 5, pense, né? Pense a sua agenda, pense a sua rotina, relembre aí os seus momentos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes você até faz um ingrediente desses. Às vezes você, por exemplo, vai lá na academia, às vezes você vai lá na sua religião, às vezes você tem um tempo com família, mas às vezes a sua mente está onde? Percebeu? É aquela velha expressão, você está de corpo presente, mas a sua cabeça está onde? Lembra que simplificar a vida é fazer um elo harmônico
entre a sua mente e o seu coração? Então, você tem mesmo percebido que isso tem lugar na sua vida? Ou você está tão na rotina que até isso já entrou na sua rotina automática? Então comece a avaliar isso, como é que você tem sentido, como é que você tem visto, isso tem trazido reflexão para a sua vida, isso tem somado com você tem conseguido estar presente ali nessas atividades? Então, dê nota de 0 a 10 para você mesmo se avaliar. O segundo, aí é prático. O segundo é, nos próximos 3 dias você vai fazer o seguinte. Anota. Primeiro, amanhã, depois e depois. Né? Você está assistindo esse vídeo agora, então você marca para amanhã e nos próximos 3 dias você vai fazer o seguinte. Você vai tirar 10 minutos do seu dia, 10 minutos, para exercer a sua espiritualidade. 10 minutos. Seja de manhã, seja no período, né, do dia ou à noite, enfim, você vai escolher o seu tempo. O seu tempo só você. Pode ser uma música, pode ser uma leitura, pode ser ouvir uma sabedoria, enfim, você vai tirar um tempo de concentração, um tempo ali propício, né, sem distração, para você exercer a sua espiritualidade. Segundo, você nesses 3 dias, a cada dia, você vai fazer uma ligação telefônica para uma pessoa importante da sua família. Note, não é mensagem, é ligação telefônica. Tem um amigo meu que um dia me ligou no meu aniversário. E ele disse assim para mim, Myron, eu tô te ligando porque você sabe que ligação telefônica hoje é o maior símbolo de amor, não é? Eu falei assim, é mesmo. Antigamente, o símbolo de amor era carta escrita à mão. Quem é dessa época? Não é verdade? Era uma coisa assim, legal, olha, a pessoa gastou tempo escrevendo e tal. Hoje, a ligação telefônica é uma coisa que tem se tornado cada vez mais rara. Principalmente ligações de afeto. Nós temos, né, telechamadas de trabalho, nós temos reuniões online, nós temos o famoso telemarketing, nós temos a famosa cobrança telefônica, mas você ligar para as pessoas para saber como ela está, para conversar, ouvir o tom de voz, ouvir a risada, ouvir as palavras, tem se tornado cada vez mais raro. Então eu queria propor esse desafio diferente. Não sei se você já faz. Se você já faz regularmente, escolha uma outra pessoa. Você vai fazer a cada dia uma ligação para uma pessoa da sua família. Conversar. Gaste os 5, 10 minutos ou o tempo que você puder ligando para essa pessoa. Tá ok? Uma a cada dia. Tá ok? E pensa que acabou? Não, tem mais 2 ainda. Você vai escolher em cada dia, amanhã, depois e depois de amanhã, você vai escolher uma atividade do seu lazer. Agora eu vou abrir mais, eu vou colocar um asterisco aqui bem grande. Não é o que seu filho quer, não é o que sua esposa, o seu cônjuge gosta, não, é o que você gosta, o que você gosta de fazer. Então, nesses próximos 3 dias, você vai reservar um tempo e se permitir fazer isso. Tá? Se permitir. É um filme? Então você vai assistir o seu filme. É sair para algum lugar? Então você vai se permitir sair para esse lugar. É encontrar uma pessoa. Então, o que te dá prazer? Qual é o lazer que você gosta, assim, que te descansa, que depois que você sai, assim, te energiza, tá? Com esse asterisco. Não é o que sua família, os seus amigos gostam, é o que você gosta, tá ok? Então, a cada dia você vai escolher uma atividade para fazer. E a cada dia você vai escolher, vai separar no seu dia 15 minutos para o seu exercício físico. Uma caminhada, um exercício em casa, um pedal, natação, enfim, ir para a academia, fazer uma caminhada no parque, enfim, qualquer coisa que exercite o seu corpo. Então, quer recapitular a tarefinha prática? Os próximos 3 dias, 10 minutos de espiritualidade, uma ligação telefônica para alguém importante da sua família, uma atividade de lazer individual, pessoal e 15 minutos de exercício físico. Então nós vamos saindo da rotina. E agora não faça automaticamente, faça presente, com a mente presente ali. Desfrute aquele momento, veja, sinta essas atividades energizando você. Pare para pensar como você estava antes e como você ficou depois.
Então, não entre nessa rotina de fazer as coisas assim sem consciência. O que atrapalha a gente, mais uma vez, lembra? É a desconexão entre a nossa mente e a nossa alma e o nosso coração. Então, esteja ali, esteja alinhado, fazendo isso bem presente. Anote isso, depois se você quiser me mandar uma mensagenzinha dizendo como é que foi, vai ser fantástico receber o seu depoimento. Para finalizar, eu quero voltar àquela nossa máxima de hoje. Anote essa frase porque ela é marcante para esse nosso primeiro assunto. Uma vida simplificada exige mais do que apenas organizar armários e limpar gavetas. Requer que você coloque a sua alma em ordem. Lembra quando eu falei essa frase lá atrás? Talvez não fazia sentido, não é verdade? Mas agora, ao fim desse nosso primeiro encontro, ele faz todo sentido. Simplificar não é apenas físico. Simplificar começa pelo interno. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Daqui a algum tempo eu vou soltar a segunda, mas até lá, pense, reflita e exerça essa atividade que você aprendeu hoje. Comece aqui para depois vir para cá. Comece aqui para depois vir para cá. Essa sinergia é fundamental para toda a nossa simplicidade e uma vida totalmente energizada. Muito obrigado, até a próxima.